Eu acredito que em cultura tem que ter simplicidade para descrever qual que é a cultura. Então, falar, aqui nós somos diretos, aqui nós gostamos da presencialidade, aqui nós gostamos da colaboração para dar o melhor serviço para o nosso cliente. Pode ser essa a minha carta cultural, né? Mas eu sou uma crédula da cultura e da disseminação permanente da cultura, e que a cultura tem que estar presente em tudo que a empresa faz, né? Para os seus colaboradores. E o cliente vai sentir essa cultura também. A MyTracking é uma empresa que me atende de modo diferenciado porque ela se preocupa comigo e ela, né, o cliente tem ele percebe essa questão. Você faz, né, você define a cultura, você faz um manifesto, e aí você vê a forma como você reconhece tem que ver com a cultura, a forma como você remunera tem a ver com a cultura. A cultura fica no centro do teu negócio. Olá, seguidores do Estúdio PSC. Para o seu conhecimento, estamos aqui com mais um podcast fantástico. Eu sou José Moreira, o host desse canal, e hoje com a convidada aqui para falar de um tema fantástico, Regiane, da RH VIT. Nós vamos falar aqui de cultura, de valorização das pessoas, né? Vamos falar aqui sobre normas relacionadas à saúde mental e muitos outros assuntos, porque ela é especialista nesse assunto, muitos anos já como executiva de grandes empresas, e dispensa apresentações, mas eu vou pedir, claro, para que você, minha amiga, se apresente. Primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente, trazendo esse conhecimento para o nosso público, para o seu conhecimento. É com você, eu queria que você falasse sobre você primeiro. Tá bom, Moreira. Olha, muito obrigada pelo convite, foi super bem recebida, cheguei, vocês foram muito acolhedores aqui no estúdio, tô adorando, tá? Muito obrigada mesmo. Meu nome é Regiane Ershkovich, como você falou, eu atuo como executiva de RH há mais de 25 anos, tenho uma formação em psicologia clínica, e no início da minha carreira, em paralelo às minhas atividades, eu fui atriz, né? E eu sempre gosto de falar isso porque eu acho que esse lado meu, atriz, confere características diferenciadas em mim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito sensível às pessoas, né? Então eu sempre falei que eu sou uma mulher de negócios com um viés de pessoa incrível. Então, para tudo que eu faço, sempre eu procuro ver o impacto que isso vai ter nas pessoas, né? Então, essa sou eu. Trabalhei em empresas como Monsanto, Mars. Nos últimos 11 anos fui diretora de RH do grupo CMPC, da Softs, que é o braço de bens de consumo da CMPC, né? Muito tempo contribuindo com grandes empresas, né? Sim. Com certeza contribuindo com muitas pessoas que passaram nessas empresas também. Mas eu sei que agora você está num novo desafio, né, de contribuir com mais empresas ainda de uma forma diferente. Exato. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse novo estágio e etapa da carreira, não só como toda essa experiência como executiva, trazendo essa experiência para outras empresas, para outros executivos, de uma forma mais consultiva e direta. Eu acho que fica mais abrangente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua empresa, que recém-lançada aqui com a gente aqui, novo já, então já queria que você falasse para o nosso público qual é esse projeto e como é que você vai atuar e como é que você está atuando já no mercado. Perfeito. Então, a RH VIT, né, ela nasceu dessa fusão dessas pessoas que eu fui sendo ao longo da minha vida. Então, a Regiane atriz, a Regiane psicóloga clínica e a executiva de RH, nos últimos 16 anos, né, em posição C-level. E é claro que dá frio no estômago, é claro que não é tão fácil você fazer essa virada, porque a gente que é elitista, a gente acostuma com essa jornada, né? E escolhas, quando você faz escolhas, você tem que fazer necessariamente renúncia, e isso dá medo, né? Mas é nesse momento que você aprende, que você cresce, que você se desenvolve. Então eu tô muito feliz da gente ter fundado a RH VIT, que é uma consultoria de RH, focada em desenvolvimento humano, desenvolvimento de lideranças, mas especialmente especializada em saúde mental, e que tem o grande objetivo de dar apoio emocional ao executivo, né?
Por que esse apoio emocional executivo? Porque une aquilo que eu sei, que eu posso dar de melhor. Eu conheço a arena corporativa, eu conheço as dificuldades, eu conheço a pressão, eu conheço a solidão do líder, do empreendedor também, né? Mas esse mundo que você tem que tomar decisão o tempo inteiro e que por mais que você fale, que você pode ser vulnerável, porque hoje as empresas falam que os ambientes são de confiança, de vulnerabilidade, etc. Mais ou menos. Não dá para você, em frente a uma equipe inteira que precisa de você, para dar o norte, para guiar, para orquestrar, você ficar mostrando os teus medos e a tua vulnerabilidade o tempo todo. É difícil você fazer isso. Então, eu posso ser essa pessoa que vai ajudar o executivo, porque eu conheço muito bem tudo isso que ele está passando, a reencontrar o equilíbrio, ao resgatar a sua autoestima, né? Ser um líder que lidera melhor e que por isso tem equipes de mais alta performance. Isso tudo vai ser revertido para a empresa como em produtividade. Líderes mais equilibrados emocionalmente conseguem fazer trabalhos melhores, mais efetivos, né? E se a gente pensar que a partir do ano que vem a NR1 vai passar, inclusive, a autuar empresas que não cuidem de saúde mental, é uma grande, concilia, né, esse trabalho que eu quero fazer, é uma grande oportunidade para as empresas se reinventarem em alguns aspectos, usando o trabalho da RH-VIT. Que legal. Né? Estamos já na fila aqui, já pra... Na verdade, nós já estamos aqui já ganhando essa consultoria aqui, né? Eu, de primeira mão, a nossa equipe que está aqui no estúdio e você que está nos assistindo. Então já pega essas dicas aí, mas eu já quero entrar na fila depois para a gente falar depois, porque é uma dor, como você falou, né? Existe a solidão, existe essa blindagem que a gente tem que colocar, porque não dá para ser vulnerável o tempo todo, nem muito, nem pouco. Quando afagar, quando ser mais rígido, e o líder ele vive nessa montanha-russa de sentimentos com seus liderados, né? E tem diversos perfis, o perfil mais sentimental, o perfil menos sentimental, o que quer mais reconhecimento, o que quer mais dinheiro, tem tudo isso. Olha só como é que é a divisão. E para a gente sentar e a gente mesmo ter o equilíbrio, precisa de ajuda, né? Eu acho que essa ajuda é muito bem-vinda e com certeza você vai ajudar muita gente aí com essa consultoria focada nisso. E tem uma metodologia, né, por detrás, uma metodologia que eu desenvolvi, tem começo, meio e fim. É claro que a pessoa, o liderado, o executivo, ele pode querer continuar fazendo o processo por muito tempo, mas é uma metodologia com começo, meio e fim, para que não tenha a sensação, não vai acabar nunca, né? É eterno, não. É um preparo, é um ciclo de mais ou menos 8 sessões que podem ser muito eficientes, né? O mais legal que você falou, você juntou sessão, né? Já me remeteu aqui já a sua formação em psicologia, né? Com certeza tem muito da psicologia envolvida nesse processo, mas também da experiência aí no mundo corporativo, como você mesmo falou. E o interessante de você falar é isso, que eu não preciso de um acompanhamento contínuo, direto, a vida toda, né? É como uma imersão, quando a gente faz uma imersão de negócio, é como se fosse isso, né? Exato. Vamos fazer uma imersão com a Regiane aqui. Vamos fazer uma imersão nas suas emoções, na sua essência, naquilo que às vezes você deixa adormecido e que é bom que você consiga falar um pouco sobre isso, com alguém num ambiente absolutamente confidencial, né? Que justamente não tem essa, como você falou, né? Repetindo aqui essa de você não demonstrar aí para sua equipe, porque acontece, todo gestor tem seus desafios, né? A gente passa muito por isso agora que tem evoluído com isso, na verdade agora com o conselho, né? O conselho ajuda um pouco também, porque acaba que só executivo também tem experiência, né? E eu acho que com certeza isso agrega também nesse conceito de conselho consultivo, junto com essa consultoria. Eu acho que isso é mais uma ponta ali que agrega valor em tudo que a gente está vendo, as empresas buscando mais conselho consultivo e também esse tipo de consultoria, né? Exatamente. O conselho eu acho fantástico para empresas familiares, empresas de dono. A questão do conselho consultivo é muito importante, porque traz, né, um ângulo, uma visão de quem já operou grandes negócios e é muito importante.
Uma pergunta sobre a RH Vit, ela também pode atuar com essa área no conselho das empresas também? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho formação de conselheira, né? Então a gente pode fazer esse tipo de trabalho e trabalho de desenvolvimento de liderança também, né? Fazer todo o desenvolvimento de liderança. Eu me baseio muito na liderança antifrágil, né? Para fazer essa construção. Queria escutar um pouco mais disso já. Tá bom. É um tema aqui que com certeza chama muita atenção. Escutei outro podcast seu e gostei demais desse tema. Eu queria falar um pouco sobre ele legal. também. Mas eu só queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade, né? Você agora está fazendo essa transição, né? Já fez, mas está agora no mercado com a empresa fantástica, né? Conteúdo e eventos e negócios. E você já passou por muito do outro lado da mesa, quando os executivos e outros colaboradores saíram para empreender e buscar esse sonho também de empreender e de fazer seu negócio? E como foi isso e se te ajudou também a tomar a decisão de fazer isso? Com certeza, eu acho que esse networking que a gente faz, essas pessoas que a gente conhece e que tiveram essa coragem, né, para se reinventar dessa forma, são fundamentais para esse processo meu de tomada de decisão, de falar, não, agora eu vou também empreender. Na verdade, eu acho que eu sempre quis. Né? Eu acho que essa chaminha sempre esteve lá dentro, mas a gente acaba se habituando, né, ao mundo seletista. De alguma forma tem um conforto ali, né? Você tem mais previsibilidade. E essa previsibilidade ela alivia a angústia e tudo mais. Né? Mas eu ver outras pessoas tendo essa coragem, nem sempre é fácil. Conversei com muitas pessoas que fizeram isso e, assim, chegaram a hora, eu vou desistir. Isso aqui não está dando certo, vou desistir. Mas foram persistentes, resilientes e depois virou e deu certo, né? Então precisa semear. Você sabe que a minha filha, ela falou assim para mim, mamãe, isso que você está fazendo agora, né? Você vai ganhar a mesma coisa que você ganhava na empresa? Né? Falei, filha, eu não sei agora eu não estou tão focada nisso, né? Porque eu estou semeando, então eu acredito que a mamãe vai ganhar mais, mas eu preciso, quando eu comecei a trabalhar, minha filha, isso eu tentando falar para minha filha é nova, tem 13 anos, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava em transporte, olha só, trabalhava com transporte, e meu tio, era a empresa do meu tio, e ele falou assim, o que você fez desde que você começou a vir trabalhar aqui? Os ônibus pararam de bater. Eu falei, olha, eu estou dando treinamento de relações humanas, então isso ajuda os motoristas a ganharem mais consciência, estava dando direção defensiva também. Mas naquela ocasião, eu estava só preocupada, como sempre foi a minha vida, fazer as coisas bem feito, para que desse resultado para a empresa, para o negócio, e que eu me sentisse fazendo alguma coisa de valor. Sim. O dinheiro foi uma consequência, né? Eu começar a ser promovida, ter outras posições, me desenvolver foi uma consequência. Então agora, é isso que eu falo para minha filha, eu estou semeando, né? E eu tenho certeza que lá na frente as coisas vão ser até melhores. Com certeza, né? Com certeza. Esse é um desafio do empreendedorismo, né? E quando você vem do CLT e você vai ter, de fato, essa construção nova, né? Uhum. Faz parte. Uhum. Mas claro que o resultado vem depois. É lógico que eu tenho o objetivo de um resultado... Claro, vem automaticamente. Bem maior, mas vem com calma. Mas né? Uma coisa que você falou que é muito legal, que é isso, é o trabalho, não só com o olhar da grana, né? Do dinheiro, que é importante. E eu fiz uma mentoria no ano passado com o Janguier Diniz, puxa, um super empreendedor e dos pilares ali que ele fala muito, né? O dinheiro é consequência, né? Vai vir, né? Ele tem a palavra dele é ser obstinado, né? É uma ótima palavra mesmo. A palavra dele que ele usa é obstinado, e quando nós fazemos a mentoria com ele, nós somos todos obstinados, claro que continuamos sendo o tempo todo, já éramos, né? Mas a gente usa muito essa palavra obstinado. E ele falava assim, eu sempre soube que eu nasci com esse propósito de... Ele é bilionário da Forbes e tal, né? Mas eu sempre sabia que tinha mais,
para entregar, mais para fazer, mais para executar, e aí a grana, o dinheiro foi vindo, porque eu fui também aprendendo a fazer negócios, Claro. e esses negócios, e aprendendo também a ganhar mais dinheiro, mas o propósito sempre foi, quando foi juiz, ser juiz, um juiz muito bom, quando foi... Isso, né, é isso. ser muito bom naquilo que está fazendo em cada momento, e lá na frente o olhar imaginando como será o próximo passo, e o que eu vou fazer agora, qual é o próximo desafio, e claro que vem a recompensa, né, que é o dinheiro. E esse negócio desse olhar, e eu sempre imaginei que era a mais que ele fala, é essa complexidade, esse desafio que a gente como ser humano gosta, né? E isso, esse autodesafio, ele é muito saboroso, né? Porque você vai gerando dentro de você mesmo uma vontade de ser cada vez melhor, Sim. né? E se você, no meu caso, é um negócio que eu contribuo efetivamente com o outro. E isso me deixa muito feliz. Né? É muito direto, né? É muito direto. Eu vejo as minhas ações fazendo bem para o desenvolvimento das outras pessoas. E isso é muito gratificante. Que legal. Né? E o negócio também que você fala que você falou do empreendedor e da qualidade que você está entregando no local onde você está trabalhando, né? Ele, a gente fala muito, se fala hoje do intraempreendedorismo, né? Que você está sempre evoluindo, né? Não está parado, né? Que é isso. Está sempre olhando aquele próximo passo, né? E você com certeza deu muitos esses passos nas empresas que foi passando. É tanto que nós estamos aqui com 2 frutos aqui, de vários outros frutos, né? Eu estou olhando aqui para ele aqui, ó, na apresentação inicial deixou para esse momento aqui agora. Uhum. Né? De alguns frutos como esses aqui, são livros, né? Queria pedir a permissão aqui para a gente mostrar aqui ao nosso público, que faz parte dessa construção, né, Jana? Assim, dessa evolução independente. O empreendedorismo e o negócio que você está criando hoje para ajudar outras pessoas ainda mais, mas lá nas empresas você não estava aqui parada e no sentido executando a sua ação, mas você estava construindo network, você estava construindo histórias, ajudando pessoas de outras formas, não só na empresa, com livros. E me fala um pouco desse primeiro. Então, esse aqui é Mulheres no RH, é da Editora Líder, é uma... Andréa Roma, ela é uma super empreendedora também, focada em mulheres, e ela convida mulheres, né, para serem coautoras de livros. Então, esse aqui é o Mulheres no RH, é o volume 5, Diversidade e Inclusão, que eu tenho um artigo, e foi ano passado, foi muito bacana o lançamento, né? Que legal. Foi muito bacana. Eu acho que eu cheguei a conversar com você, que quando na minha adolescência, na época que eu fazia teatro também, eu fiz um livro de poesias, né, chamado Por Mais que os Anos Voem. Eu, junto com um amigo meu, nós dividimos esse livro, Hermes Rodrigues Neri, mas eu deixei adormecido, porque a vida executiva acabou me tomando muito, né? Mas como você falou, depois eu falei, eu vou resgatar tudo aquilo que eu sempre gostei de fazer e de alguma forma acho que fiz bem. Então, essa coisa, esse desejo de escrever que sempre esteve presente em mim, né? E agora, então, teve esse, e também eu tenho uma participação aqui no livro do Open Mind, que nós somos membros, nós somos Open Minders, e essa é uma das razões que a gente se conhece, né? O Open Mind, cujo fundador é o Lúcio Júnior, né? Eu sou membro fundadora do Open Mind. O Lúcio, na época da pandemia, ele me ligou, foi telefone mesmo, e falou, olha, a gente tem um grupo de WhatsApp de executivos, de C-Level, para se ajudar nesse momento tão difícil que a gente está passando. Você topa para participar? Eu vi tua biografia ali no LinkedIn, gostei de você, acho que você tem um perfil interessante, e eu topei, assim como outros executivos naquela ocasião, e o grupo tomou uma proporção gigante, né? Hoje, sei lá, acho que tem 1.500 membros, mais ou menos, né? E nós estamos juntos nessa jornada de muito networking, dessa corrente do bem que o Lúcio fala, de muita ajuda, etc. E esse livro conta essa história. E tem alguns Open Minders aqui, que também é a história do Lúcio contando sobre o Open Mind, e alguns executivos membros do Open Mind que compõem essa trajetória também. Então, fiquei bem feliz. O lançamento foi em julho agora. Teve lançamento em Orlando, nos Estados Unidos, do livro. Eu vi a postagem, eu estou acompanhando, viu, Lúcio?
É muito legal. E esperando aqui também para contar um pouco, assim como a gente está aqui esperando você para falar. Lúcio, eu já dei spoiler do livro, tá? Já acabei falando do livro na sua frente, mas você pode vir aqui, você vai falar com outro sabor do livro, vai falar mais do Open Mind, que nós todos somos muito orgulhosos. E esses livros estão disponíveis na internet? Estão. Né? Tanto esse, o de poesia também? O de poesia também, mas minha filha amou esse livro quando ela descobriu ele, ela deixou assim na prateleira dela. E tem um outro livro da GV também, de um trabalho que eu fiz de conclusão de curso de um MBA, que eu tirei o primeiro lugar, eu e duas colegas minhas, e a gente acabou entrando num livro da GV também, foi bem legal. Então eu posso dizer que esse é o meu 4º livro. E isso tudo é construção em cima desse propósito de ajudar também as outras pessoas e ir além do que você está fazendo, né? Acho que tem muito disso. O empreendedor tem muito disso, né? De ir além e de estar olhando outras possibilidades e estar ajudando também de outras formas. Mais do que isso aqui, fantástico. Em 23 e 24 também tem uma premiação de melhor RH e eu fui eleita 2 vezes consecutivas, né? Do Open Mind? Não foi do Open Mind, é do Grupo Secom. Tem uma premiação bacana também. Assim, me senti muito... Eu acho que depois de um tempo, né, você vai colhendo os frutos do teu trabalho. Né? Esses são os prêmios que a RH VIT já nasce com eles. É isso? É, isso mesmo. E os livros que a RH VIT já nascem com eles. Já nascem com essa história, né? É verdade. Porque a história do empreendedor vai segue junto no lançamento da empresa. Que legal. Parabéns pelos livros. Obrigada, Moreira. Eu queria agora ir para o conteúdo aqui, ainda mais direto, né? Você falou um pouco aqui sobre a frase-chave ali da RH VIT, né? Alquimia humana para negócios que prosperam. E o negócio que prospera precisa dessa alquimia humana, precisa dessa integração, precisa dessa cultura forte, né? Precisa de ter líderes antifrágeis, precisa estar ligado nas normas. E eu começo com essa pergunta aqui sobre a primeira coisa que eu queria falar sobre NR1. Tá bom. É um tema que está super quente. Eu, sendo muito sincero, ouvi falar um pouco, sei um pouco desse assunto. Você falou um pouco para mim já, mas eu queria escutar você de primeira mão. Como que nós empreendedores, líderes, gestores, nos preparamos para essa norma, o que é a norma e como que a gente se prepara e deixa a nossa empresa, nossos negócios preparados para ajudar cada vez mais o colaborador e para também se adequar às normas. Porque o primeiro propósito e a norma vem junto, né? Perfeito. Eu vou explicar um pouquinho sobre NR1. Vou tentar explicar de uma forma simples. Tem várias complexidades por detrás, mas acho que dá para explicar de uma forma simples. Na verdade, a NR1 é uma norma regulamentadora que sempre existiu, né? Então, as empresas elas têm que fazer controle, gestão de riscos biológicos, ergonômicos, químicos, né? Sempre as empresas precisam fazer isso. Então, por exemplo, o que é um risco que você tem que fazer controle? Uma fábrica que tem uma máquina que provoca ruído. Então, você tem que mitigar aquele ruído, você tem que usar, promover, entregar EPIs, diminuir o ruído quanto você pode, entregar EPIs para proteger. Isso são práticas que a gente já vem fazendo, as empresas vêm fazendo ao longo dos anos. Faz parte da NR1. Faz parte da NR1. NR1 é o conjunto dessas normas, dessas regulamentações. Dessas regulamentações. Ocorre que agora o Ministério do Trabalho deu mais destaque aos riscos psicossociais, né? Na verdade, se a gente pensar que a norma já falava em saúde ocupacional, a saúde mental já estava ali, mas não tão explícita, né? Então agora surgiu, já nos últimos 2 anos, fruto de uma portaria, que as empresas precisam gerenciar os riscos psicossociais de uma forma bastante contundente, para que as questões de saúde mental não sejam agravadas pelo trabalho, né? Ia começar a ser feita as auditorias de fiscalização agora esse ano. As empresas se reuniram, pediram para o Ministério do Trabalho aguardar um pouco mais para que elas se preparassem e vai começar a ter...
já está valendo, mas nenhuma empresa vai ser Ainda autuada. Não está sendo autuada, tá? Nenhuma, até maio de 2026. Né? E o que as empresas precisam fazer? Assim como as empresas têm o mapeamento dos seus riscos ergonômicos, químicos, biológicos, ambientais, elas precisam mapear também seus riscos psicossociais. Mas assim, Moreira, o que eu acho? Eu até quero fazer um comentário, quem está nos ouvindo vai saber disso. Eu entrei aqui e eu vi toda uma decoração da sua empresa de festa junina, você me contou, aí eu falei, nossa, isso aqui você fez para os funcionários, aí você falou que sim, que teve banda e tal. Já demonstra para mim, que sou uma observadora das questões humanas, que você tem essa preocupação de trazer esse tipo de ambiente, de descontração para o colaborador, etc. Então, isso já conta um pouco do cuidado que você tem, né? E aí, eu queria, assim, eu acho que a NR01 traz muito trabalho para a RH-VIT. Contudo, eu acho que as empresas podem ver a NR01 também sob um ponto de vista positivo. Porque se você é uma empresa que cuida para que seus colaboradores não vivam num ambiente tóxico, tenham relações saudáveis no trabalho, sejam produtivos porque eles são felizes, eles são engajados no ambiente de trabalho, isso é ótimo para o negócio, o teu negócio vai prosperar. É dessa alquimia humana que eu estou falando. Quando os negócios todos, sejam de tecnologia como o seu, os negócios de telemarketing, que são basicamente pessoas, né? Todos os negócios, eles são de pessoas, a gente está falando de pessoas no fim das contas, né? Talvez um dia as máquinas vão nos substituir, né? Pode ser que elas nos substituam mesmo. Mas ainda elas não nos substituem. Possivelmente ainda um bom tempo. Eu acho que vai demorar um tempinho, não né? Temos previsão ainda. Eu acho que a gente ainda, na nossa existência, ainda as pessoas dominam as máquinas, né? E nós somos muito importantes, né? Então, eu acho que quando a gente tem se a gente faz um mapeamento, e é muito importante fazer esse mapeamento, as empresas estão com medo, por causa da NR1, falam assim, será que eu devo fazer um mapeamento dos riscos? Porque aí eu explicito riscos que talvez não... Mas... Estavam embaixo do tapete ou não visível, ou nem eu queria nem ver. Mas eu acho que é pior. Sim. Né? Sim. Então é melhor. Então, eu acho que até para uma fiscalização, se você mostra que você tem mapeado os riscos e tem um bom plano de ação, não vai ter problema nenhum. Não vai ter absolutamente problema nenhum, né? Agora, se ficar embaixo do tapete e se for uma organização que tem um turnover por questões de burnout, por questões de depressão, de ansiedade, uma empresa que as pessoas não querem trabalhar, aí é mais complexo. Aí vai começar... Tem uma cultura maior, né? Tem que ter uma mudança de cultura maior. Tem um processo para fazer isso também, né? É um processo de construção, e eu acho que a RH-VIT, com certeza, é a empresa que apoia esse tipo de coisa. E essa minha sugestão de começar... Não precisa começar por aí, a gente pode começar pela base, mas fazer esse apoio emocional para o executivo, você imagina, chega um auditor e fala assim, o que a tua empresa está fazendo em relação aos riscos psicossociais? Qual o plano de ação da empresa? Aqui a gente começa na liderança. Estou sendo acompanhado. Estou cuidando dos meus líderes para que ele tenha mais equilíbrio e possa liderar de uma forma melhor, que ele possa cuidar, gerenciar melhor as suas emoções, etc, etc. Poxa, é um plano de ação fantástico, né? Como você falou, tem uma coisa muito forte nisso, que é essa ligação dessa saúde ocupacional relacionada ao mental, saúde mental, ao bem-estar do colaborador nesse sentido, né? Porque como você falou, né, tem um bem-estar da cozinha, do refeitório, do ambiente, da cadeira, né, que já está escrito, inclusive, muita coisa na NR1, né? Você falou. Mas esse bem-estar de, poxa, está gostando de trabalhar aqui, quais são os desafios, qual é a pesquisa que a gente faz de clima organizacional, né? Como que a gente entende se o colaborador está feliz ou não, né? Porque a gente estava falando um pouco aqui antes. É um desafio para o líder, diversas pessoas diferentes liderar, pessoas com emocional mais aflorado, outro menos aflorado, pessoas que têm a percepção de ambiente diferente da outra, né? Às vezes o chefe chama
o chefe, né? O líder chama o liderado para uma conversa, ele acha que é uma coisa ruim e não é, às vezes é uma coisa boa, e às vezes é uma coisa boa ele sai com um aspecto de ruim, Exato. ou vice-versa. Essa visão do colaborador, eu acho que influencia, essa visão geral influencia diretamente na coisa que você falou, que é produtividade, né? Melhoria, redução do turnover. Exato. Porque outra coisa que a gente vem cada vez mais passando, você falou sobre isso. Poxa, cada vez mais o colaborador ele tende a buscar o melhor local para ele trabalhar, não só para o aspecto financeiro, mas local, benefício, clima organizacional, propósito, integração com a equipe, né? E como é que essa visão olha isso tudo? Como é que é o diagnóstico disso? Como funciona? Então, porque assim, eu queria mencionar, né, quando a gente falou de ser feliz no ambiente de trabalho, às vezes a gente... porque ninguém é feliz no ambiente de trabalho o tempo todo. Certo. Você não é, eu não sou, nossos colaboradores não vão ser, né? Ninguém é feliz o tempo todo, né? Mas o que é ser feliz no ambiente de trabalho? Acho que ser feliz no ambiente de trabalho é essa possibilidade de se sentir respeitado, valorizado e que você tenha teu espaço de contribuição, né? Quando a gente consegue construir isso no ambiente de trabalho, a gente diminui consideravelmente riscos de saúde mental, relacionadas ao trabalho, pelo menos, né? E vai diminuir turnover e tudo mais, porque vai ter hora que... E tem trabalho que a gente não gosta de fazer, tem atividade que a gente acha chata, né? Então, se a gente ficar querendo agradar as pessoas, não é por aí, né? Porque tem hora que você tem que demandar mesmo. Sim. E tem que exigir o melhor, extrair o melhor daquele time, daquela equipe, daquela pessoa, né? Mas se a pessoa sente que o ambiente é um ambiente de confiança e que quando ela faz direito, quando ela faz bem, ela é respeitada, e quando ela erra, ela não vai para o spotlight, ela não vai né, quando ela erra, a gente vai entender em conjunto o que aconteceu e para a gente tentar coletivamente que isso não aconteça. Sim. De novo. E eu acho, Moreira, eu tenho certeza absoluta que o segredo é a colaboração, né? Os ambientes colaborativos, eles são altamente produtivos e eficientes. Quando a gente conversou um pouquinho nos bastidores, antes do podcast, eu te contei uma coisa, um pensamento meu, que acho que eu quero reproduzir aqui, que esse meu lado de atriz, né? Eu adoro o teatro, por várias questões, né? Mas assim, o teatro, e minha filha agora, ela está fazendo teatro, então eu não faço mais, mas minha filha está fazendo, então eu vivencio através dela, né? Mas o teatro te demanda um planejamento. Então você prepara, você tem o rehearsal e você tem muito ensaio. E esse ensaio é em conjunto, a não ser que seja um monólogo, mas mesmo assim você tem o diretor, você tem quem está produzindo o espetáculo, etc. Então é uma atividade colaborativa, de muito preparo. E aí você tem depois a concretização disso quando o espetáculo vai ganhar vida. Você tem a concretização do espetáculo. E aí, se o espetáculo ainda por cima é bom, você tem o reconhecimento. Então você vive aquilo tudo ali de uma forma muito intensa, né? Se a gente consegue, dentro do ambiente profissional, dentro das empresas, grandes, pequenas, médias, não importa, conseguir reproduzir isso, a gente tem um turnover reduzido eu tenho certeza absoluta disso, já vi isso na prática muitas vezes, e meu trabalho é para isso, para garantir que sejam ambientes desafiadores, estimulantes, onde o ser humano se sinta desafiado a dar o seu melhor, com respeito, com confiança e com reconhecimento também. E reconhecimento não é dinheiro. Sim. Pode ser também, mas o reconhecimento não é dinheiro, né? Tem um negócio de entender qual é a percepção de reconhecimento de cada colaborador. Existem técnicas para fazer isso? Porque tem um que vai querer dinheiro, assim, um pouco, a maioria, mas hoje cada vez mais, né, as novas gerações coloca tudo na balança, né, junto, né, de transporte aonde é a empresa. Uhum. Quando eu mudei para cá, acho que foi ótimo, a galera adorou. Então, onde é a empresa, tem onde comer perto, é legal, não é? Tá próximo, não tá? Então, aqui é um lugar muito bacana para as pessoas, né? Então o pessoal gosta.
Tem alguma forma de identificar isso? Uma dúvida aqui bem sobre esse tema. Tem, porque eu acho que, na verdade, as pessoas são muito diferentes, né? Então, às vezes, o que me agrada mais não é necessariamente o que agrada o outro, mas na média, a maioria das pessoas se sentem bem quando elas são respeitadas e desafiadas. Isso, assim, na média, né? Sim. Então, agora, tem a pessoa que é mais focada no dinheiro mesmo, tem a pessoa que é mais focada no elogio, tem a pessoa que é mais focada na realização. Isso no cargo, né? Então, isso é a sabedoria também da liderança, que a gente fala desde sempre na liderança situacional. Então, você vai adequando o teu papel como líder de acordo com o teu liderado. Não dá pra gente achar que vai liderar todo mundo da mesma forma, porque a gente vai errar se a gente fizer isso, né? Então, é ter cada... A técnica para isso, principal, é você conhecer quem se lidera, né? É você ter one-on-one, é você... Porque, às vezes, são questões tão simples, né? Um bate-papo ali, outro ali, você já conhece melhor a pessoa, e aí o líder, tanto mais eficiente ele é, quanto mais ele conhece sua equipe e consegue distribuir as atividades de acordo com os interesses de cada um, né? Então, um cara no início de carreira que chegou cheio de sonhos e tal, ele quer fazer coisas desafiadoras, né? Ele quer. Então, quanto mais a gente conseguir atender parcialmente essas necessidades individuais, assim, mais a gente vai conseguir que as pessoas produzam muito bem, né? Muito bom. Acho que na peça deve ter isso também. No teatro é aquele cara que quer ser o ator, é o cara que quer... O objetivo dele é fazer uma propaganda. É o cara que quer ser o ator principal, o protagonista. E tem cara que quer ser o protagonista só porque ele é bonito, né? E não tem conteúdo, beleza, né? Ele quer mostrar a beleza, né? Quer mostrar, não estuda, não se dedica, né? Tem, né? Porque tem pessoas que querem já tudo antes de entregar nada, né? E não dá também, né? Existe uma jornada, né? Que eu acho tem que ter uma jornada. Talvez ela seja mais curta hoje do que foi no passado, né? Mas tem que ter uma jornada. Pelo menos para quem já vem com a bagagem, porque no meu caso aqui eu tenho um dos desafios fortes que eu tenho aqui, que é liderar uma equipe muito multidisciplinar, uma empresa muito enxuta nossa. Uhum. Então, às vezes que eu falo todo dia, eu tenho desde um estagiário ao gestor, a um cliente que é o diretor de uma grande empresa. Uhum. Mas e tenho todos os liderados que vão do estagiário, que é o primeiro estágio. Eu tenho muitos aqui estagiários que estão com a gente e depois efetivaram, né? Uhum. E era o primeiro estágio dele, e ele passou qual é o tom dele, o que ele quer. Aí tem outro que quer ser efetivado, outro quer passar mais um tempo no estágio, quer aprender mais, quer fazer outra coisa. E isso também serve para os analistas sêniores, para os gestores, para os coordenadores. Só que cada um é diferente, mas ainda tem essa particularidade do múltiplos níveis de senioridade, né? De senioridade, né? É um desafio. É um super desafio. Eu acho que, óbvio, a gente tem que trabalhar para diminuir turnover. As empresas hoje enfrentam muito mais essa questão de turnover do que no passado. Mas também, eu acho que não dá pra gente se desesperar. Não dá pra gente amarrar uma pessoa e falar, você vai ficar aqui, né? Se a pessoa acha que ela quer viver outras experiências e que aquilo já foi suficiente para ela, o importante é que a gente consiga, dentro das nossas organizações, ter processos que se repliquem, né? Que eles sejam tão replicáveis que uma pequena transição seja suficiente para o negócio não sofrer tanto por conta disso, né? Não dá mais para a gente ter processos que estão só na cabeça das pessoas, né? E a gente sabe disso e a gente tem dificuldade de transformar isso na prática, né? Então as empresas têm que ter processo da mesma forma que tem o onboarding, como que eu consigo ter os processos que a maioria das pessoas dentro da organização conheçam e que eles sejam reproduzíveis da melhor forma possível, porque a gente fica menos dependente daquela pessoa que fala, olha, eu tô feliz aqui, gosto, mas eu quero conhecer outras coisas, porque o mundo tá mais assim hoje em dia, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? E tem essa facilidade hoje em dia vem com tudo, né? Vem com a tecnologia, com o home office, né? Eu acho que era uma coisa que antigamente
não tinha tanto, né? Que você ficava muito preso àquela localidade, você não queria... Exato. E agora o mundo está diferente, a gente tem essa flexibilidade, né? A minha filha também, ela me perguntou, mamãe, será que eu vou crescer dentro de uma organização como você cresceu? Será que eu vou trabalhar numa empresa e vou chegar onde você chegou? Falei, filha, eu não sei, porque eu acho que talvez na tua eu acho que você vai crescer, eu acho que você vai se dar super bem, né? Mas eu acho que na sua época vai ser diferente, já vão ser diferentes as relações. Eu acho que vai ser mais parecido com o que a mamãe está se propondo fazer agora, que eu estou indo para minha quarta jornada, assim, para o meu quarto turno como ser humano, né? Fui atriz, psicóloga clínica, trabalhei em empresa muitos anos e agora empreendedora. Então eu acho que o mundo vai estar mais próximo disso no futuro, né? As pessoas terem várias carreiras, né? E essas jornadas até se encurtarem. Se encurtarem. Encurtar, né? Exato. Muito bom eu comentar também sobre esse negócio você falou do teatro, que muito massa isso, né? Que você vem do teatro, que acho que como uma peça, né? Essas relações repetem-se o tempo todo, né? Numa peça que acontece todo final de semana, numa empresa acontece todos os dias, e várias vezes no dia. Então esse entrosamento, fiquei com esse negócio aqui de pensar esse entrosamento das pessoas, do time forte, e como um depende do outro, assim como uma peça, né? Porque isso é muito importante, porque as empresas muitas vezes sabem disso, mas elas trabalham de um jeito que a gente ainda promove os silos. Então cada um fica no seu lugar ali, fazendo o seu, e não entende que o trabalho, a organização é uma organização colaborativa. E se a gente trabalha em conjunto, é fantástico, o resultado é muito mais potente, né? E inovador. A gente consegue muito mais inovação no coletivo. Isoladamente a gente pensa em coisas inovadoras, mas no coletivo a gente consegue materializar essa inovação, né? Sim. Falando desse negócio juntando com essa necessidade de olhar o time, de equipe, dos desafios que a gente tem com as novas gerações, né? O líder, ele está numa posição ali, né, que todo dia tem um desafio novo. E pois tem esse desafio do tu novo, perdi a equipe, o que é que eu faço agora, né? E também tem as suas fragilidades que a gente falou agora há pouco, demonstrar, não demonstrar, pedir ajuda, né? E aí eu sei que você fala desse tema do líder antifrágil, que é um líder antifrágil. Tá ótimo, vamos falar disso, muito legal. Esses desafios que você falou, eles são... hoje o líder é muito mais desafiado que no passado. Né? Muito mais. Então, todo mundo quer ser líder, porque líder ganha mais, né? Sim. Então, eu também queria ser, quando eu entrei, todo mundo quer ser líder, ou quase todo mundo. Mas liderar é um lugar muito difícil, e hoje mais ainda, né? Então, você tem inúmeros benefícios por ser líder, entre eles ganhar mais dinheiro, e quem gosta de liderar tem essa oportunidade de gerenciar pessoas, que é uma atividade, para quem gosta, muito prazerosa, né? Por outro lado, tá muito difícil ser líder, porque é o que você mencionou, a gente tem que tomar decisão todo dia, a gente vive multigeracional e cada um com seu desejo, com seu pensamento, com seu nível de exigência, e você tem que fazer essas adaptações o tempo todo. Você não quer nem parecer o super vanguardista, nem o vovô, né? Você tem que equilibrar, né? Tem que equilibrar isso daí. Você tem que tomar decisão o tempo todo. Eu acho que a tecnologia é um pensamento meu, ela nos ajuda imensamente. Eu hoje faço tudo com o ChatGPT, absolutamente tudo. Tá bem. Mas assim, tudo, até assim, vou dar um exemplo de coisa que eu faço até do ponto de vista pessoal. Eu dormi vendo uma série. Você sabe me dizer o porquê que aquele negócio ali aconteceu? E o ChatGPT vai lá e resgata, né? Então, assim, eu uso para tudo. Contudo, eu acho que a tecnologia, ela traz complexidade pra gente também, porque você tem muito dado, e tanto dado que você tem exige que a gente priorize e tome decisão, e aí a gente muda de decisão muito por causa disso também. Porque a gente tem tanta informação que a gente decide hoje uma coisa, amanhã decide outra. Quando você trabalha, por exemplo, numa multinacional, vem demanda divergente, diferente o tempo todo, porque tem muito dado, né? Então, o líder, liderar
é um desafio imenso. E por que eu gosto da liderança antifrágil? Porque quando você tem fragilidade, todo mundo tem, Sim. né? Mas a fragilidade, o que acontece? Sob esta dificuldade, você, que nem um copo, ou que nem uma xícara como essa, você quebra. A fragilidade você quebra. Você fica... De uma forma muito sensível, sensível, né? Ali você quebra e todo mundo pode passar por alguns momentos desses na vida, né? Às vezes você personaliza mais, né? Tem vários momentos. O líder mais resiliente, o líder que ele é robusto, o que acontece? Ele, num momento de pressão ou de caos, de crise, ele aguenta o tranco, né? Porrada, Aguenta. Então ele é o general ali que vai e resolve, aguenta e é importantíssimo. Sim. Essa resiliência é fundamental, né? Se ninguém for resiliente, a gente não passa pelas crises, né? Desmorona e rompe. Só que o líder resiliente, o líder robusto, ou a pessoa robusta, o que é resiliência? Você volta para a tua posição original, né? Sim. O que acontece? É estático. Então, muitas vezes, até o reflexo disso para a tua equipe não é o melhor, né? Porque você fez todo mundo mas e daí? Voltou, beleza. Acabou, passou, é como se a gente nem tivesse passado por isso, e se vier outra, o que vai acontecer? Né? Outra crise, que pode ser no dia seguinte, inclusive, né? Na liderança antifrágil, a ideia é que quando eu consigo ser um líder antifrágil, eu aprendo nesses momentos, eu me transformo, né? Eu não volto para a posição original, mas eu tenho que viver aquela crise já em aprendizado, já em desenvolvimento, e minha equipe sentir tudo isso e aprendendo junto comigo. Então é como a gente consegue, neste momento, fazer a transformação de forma a evoluir juntos. E quando a gente consegue fazer isso, a gente se prepara para as novas crises. E isso a gente só consegue também em ambientes de alta confiança, ambiente onde de verdade o erro seja permitido, porque as empresas falam que pode errar, mas não pode. Sim. Muitas vezes não pode. Na verdade não pode, né? Na verdade não pode. Mas a gente... Porque, assim, claro que a gente não quer errar, claro, né? A gente não quer errar e o erro atrapalha. Sim. Obviamente que o erro atrapalha. Mas se a gente coloca o vilão ali... Aí acabou porque você perde essa confiança, né? Perde. E os outros que não estão no spotlight vão ficar tudo olhando assim, vai falar, não... Com medo, né? Com medo. E aí o que acontece? Aí aquela colaboração que eu falei, aí que ela desmorona mesmo, porque um acusa o outro. Na hora que você tem medo, o que você faz? Pra você se livrar, você acusa o outro. Às vezes sutil. Você vai embora, você vai embora. Você acusa. E o pior do que isso é quando você não vai embora, porque às vezes você não consegue ir embora. Às vezes você não conseguiu um trabalho, às vezes você precisa daquilo, mas aí você fica ali com baixa autoestima, não dá o melhor para a empresa. Pingando informação. De forma errada para o Exato, colega. é o pior para o negócio. É o pior para o negócio. E muitas vezes a gente faz isso dentro das organizações, né? Eu estou aqui para passar no filme aqui, porque a gente tô aprendendo aqui, claro. Esse negócio Mas não é fácil, tá? Não é fácil. Uma coisa eu estou falando tudo isso, mas eu sei que o dia a dia, eu passei por tudo isso, né? E acho que é isso que é o legal da RH Vit, porque eu passei por todas essas dores, eu não acerto sempre também, né? E é muito difícil fazer, como você falou. Dá um exemplo aqui, né? Esse negócio essa questão do músculo, né? Você voltar a fazer um exercício, o músculo ele cresce, né? Ele aumenta, né? Quando você faz aquilo continuamente, né? É verdade. Acho que tem muita relação com essa exercício, memória muscular, né? Total. Você vai fazendo exercício, dói. Dói, né? Porque dói. Se não doesse, todo mundo tava dói. Toda vez que você tem que ir, você fala, ai meu Deus. Mas você vai, porque você sabe que é importante, mas não é toda vez que você quer ir, né? E para aumentar, não adianta só fazer, né? Tem que aumentar o peso ainda. Tem que chegar quase na falha. Ai, meu Deus. Falhou, aí você vai na falha. E aí eu falo, um exemplo que acontece aqui, às vezes eu pego no pé da galera e vou, e a gente tá numa reunião e acontece um problema. E o problema, e eu vou lá e falo, pode acontecer esse problema, isso não pode acontecer. Uhum. E normalmente a galera, né, e a geração mais nova também tem mais isso, que é mais difícil o trato
no sentido de ser direto, porque eu tenho um defeito de uma qualidade ao mesmo tempo, que é ser muito direto. Se aconteceu isso aqui, não pode acontecer, o cliente ficou na mão, aconteceu isso. O liderado, ele tem uma vontade de acabar com aquele assunto e dizer, tá certo, não vai acontecer mais. E quando o chefe aqui tá com aquela missão do músculo, e você faz assim, não, tudo bem, beleza, não tem o que fazer, aconteceu, vamos pra frente, mas eu preciso entender os detalhes do que aconteceu, porque eu preciso saber como não vai acontecer mais. Exato, mas isso está certo, Isso mas tem que ser feito. Né? Dói pra pessoa que está lá, dói a pessoa. Dói. Você sente que a pessoa fica lá naquele. Isso é um exemplo pequeno, mas é em aprendizados contínuos de liderança, de trato com o cliente, de projetos, de desenvolvimento. Pô, aconteceu. Ninguém quer ficar remoendo o erro. A gente quer somente, às vezes, exemplificar para não acontecer mais, né? Então, precisa ter essa antifragilidade também. Precisa. Lá na ponta também, para entender, poxa, se você está aqui, aí é onde tem um negócio que você falou que é muito legal. Que é você dar a confiança àquele colaborador, dele saber dele saber que ele é valorizado. Cara, isso aqui, ó, aqui não é para demitir você, não é para humilhar, não é para passar o rodo, sei lá, como for. É pra gente juntos. É pra gente crescer junto. E tentar, numa próxima vez, não acontecer isso de novo. Eu queria um chat GPT para ficar toda vez já, na hora que acontecer isso, já ter um aprendizado para criar um manual, né? Porque eu acho que entra aí o papel do consultor, né? Com certeza. De criar esses manuais, não só criar, mas instruir a empresa a criar. Quando acontecer isso, o que eu faço? Qual é o próximo passo? Como eu devo agir para tratar um problema, garantindo a saúde mental, garantindo que o colaborador fique motivado? Claro. Entra nisso a consultoria? Entra, claro. A consultoria pode ajudar muito nisso. E, assim, e as questões sempre têm que ser analisadas no que é aquela situação daquela empresa naquela hora. Porque não tem uma receita de bolo que vai servir para tudo. Porque precisa entender aquele momento, aquela equipe, o líder em questão. Mas a consultoria ajuda muitíssimo nisso. Claro, existem algumas receitinhas de bolo, mas que têm que ser adaptadas à realidade daquela empresa, né? Mas de toda forma você pega essa base, esse framework que tem. Sim, né? sim. Esse framework construído nesses anos de experiência e concursos do teatro, de tudo isso, e você vai lá e você monta um framework, mas você adapta, né? Se adapta, você exato. Faz para cada empresa. Exato. Você monta. Mas a gente sabe aquilo que na média funciona para todo mundo, né? Que é como eu falei, por exemplo, o ambiente de confiança funciona em qualquer lugar. Né? Queria ir para um tema agora, né, que está tudo interligado, tudo que a gente está falando aqui está interligado. Eu não notei a hora que começamos, mas como o papo é muito bom, nós vamos até. Vou segurar o máximo aqui, depois você levanta a mão aí, viu, Gabriel? Quando você tiver o tempo aí, mas nós vamos falando. Todo esse tema aqui está interligado, né? Isso eu acho que é do RH, do comportamental do colaborador. E nós já falamos isso tudo aqui da cultura, nós já falamos em cultura aqui, esse tempo todo que você está falando. Né? E cada vez mais a cultura é muito forte, a cultura precisa estar explicada, dita, né? Como é que a gente faz isso? De uma forma simples. Eu preciso ter um manual de cultura, eu preciso fazer reunião, eu preciso ter workshop de cultura. Como que as empresas estão fazendo? E se fosse para me dar me dando um conselho aqui, como eu falo e quais são os tópicos principais que eu tenho que falar? Né, eu falo muitas coisas que assim, eu tenho uma cultura aqui que é a cultura de ser nós somos muito diretos. Uma das coisas que está escrita aqui, isso é cultura? Isso é cultura, lógico, Então a cultura que é a nossa presencial, nós somos muito presenciais, porque o nosso cliente é logística, gosto de ser visitado, eu gosto de estar aqui, recebo muita visita, isso faz parte da cultura? Faz parte da cultura. Quais são os tópicos principais que a gente tem que ter ali? Porque a cultura, o que é a cultura? É o jeito daquela empresa ser, né? E por isso que a gente falou que, por exemplo, quando a gente estava na pandemia, que a gente falava que ia ser home office forever, e as grandes empresas começaram a ver que isso não dá certo, porque nem para entrar nessa questão do, né, porque é um tema para um podcast e tal, né? Mas assim, quando você tem uma empresa, se tá todo mundo no home office, é muito difícil você
transmitir a cultura, porque a cultura ela acontece no dia a dia, na relação e no teu jeito de fazer o negócio. Obviamente, no home office também dá, porque tem um jeito da empresa fazer o negócio, mas no dia a dia, na colaboração, nessa integração, essa conexão emocional e intelectual com o negócio, ela fica muito viva, ela é muito importante. Então, porque cultura é isso, né? É o meu jeito de ser e os colaboradores da empresa se conectam a isso, acreditam nisso e aí todo mundo começa a trabalhar mais ou menos com esse mesmo jeito. Mais ou menos porque as pessoas não são idênticas, né? E quando a gente não fala da cultura e quando a gente não repete a cultura, cada vez que entra alguém novo, eu vou perdendo a minha cultura. Se eu não faço a minha cultura virar uma rotina e que é repetida permanentemente. Porque novas pessoas trazem novas visões, não sabem qual é a cultura, não ouvem qual é a cultura e vão fazendo do seu jeito. Aí a cultura fica uma miscelânea. Por isso que quando tem M&As, fusões, essas coisas, você tem que tomar muito cuidado, porque senão você perde a cultura, né? É legal que você falou disso. Você passou por alguns, vários, né? Exato. E eu ia justamente perguntar, como é isso de um M&A, uma empresa juntando com a outra, como é que você analisa essas culturas, como é que você chega no ponto comum? Porque você faz uma análise prévia, né? Você faz pesquisa de cultura, você entende o que aproxima as duas empresas, o que distancia em termos culturais. E aí a proposta é você tentar fazer uma cultura única a partir daí. Sendo muito transparente, quase sempre a empresa compradora tem uma cultura mais dominante e vai fazer a outra meio que absorver. Mas você tem que pegar um pouco da cultura. Tem um aprendizado, né? Tem que ter um aprendizado, porque senão a pessoa não se sente nem, quem está na outra empresa, não se sente minimamente respeitado, né? Porque tem coisas boas na outra empresa, né? Então, mas a cultura... Eu acredito que em cultura tem que ter simplicidade para descrever qual que é a cultura. Então, falar, aqui nós somos diretos, aqui nós gostamos da presencialidade, aqui nós gostamos da colaboração e aqui, fruto da colaboração, nós nos apoiamos para dar o melhor serviço para o nosso cliente. Pode ser essa a minha carta cultural, né? E os desdobramentos disso. Mas eu sou uma crédula da cultura e da disseminação permanente da cultura e que a cultura tem que estar presente em tudo que a empresa faz, né? Para os seus colaboradores. E o cliente vai sentir essa cultura também. O cliente também vai falar, a MyTracking é uma empresa que me atende de modo diferenciado, porque ela se preocupa comigo e ela, né, o cliente tem ele percebe essa questão. Então, eu acredito muito, Moreira, que é muito importante e você faz, né? Você define a cultura, você faz um manifesto e aí você vê a forma como você reconhece tem que ver com a cultura, a forma como você remunera tem a ver com a cultura, a forma como você se comunica tem que ter a ver com a cultura. A cultura fica no centro do teu negócio, né? Sim. E todos os demais acessórios que vêm, por exemplo, o que você faz para se preparar para a NR1, o que você faz para ter seu manual de boas práticas, né, como chama, código de conduta. O teu onboarding, tudo isso está conectado, exatamente. E por isso que eu falei, quando eu falei a tua cultura, já me pareceu uma cultura de cuidado, e a NR1 fala de cuidado, né? De alguma forma você está falando de cuidado, né, NR1. Então, quando você é uma empresa que já consegue fazer isso na prática, às vezes é só uma questão de como você junta tudo isso e conta que essa é a tua cultura e repete isso. Porque a cultura é... Como é que as culturas se perpetuam? Por repetição, por história, né? Por ancestralidade. Então, cultura é repetição, né? Então, por isso a gente tem que falar sobre isso, tem que contar, explicar. As pessoas não adivinham a nossa cultura se a gente não fala. Elas supõem. E fica aquele negócio, aqui é assim, né? Aqui é assim. Né? Quando a pessoa entra nova, né? Exato. Aqui é assim. Mas não vi. Então isso aqui eu vou fazer desse meu jeito aqui. Acabou. Você né? perdeu um pouquinho da cultura. Perdeu um pouquinho da cultura. É a mesma coisa que colocar uma pessoa falando de outra língua numa... Exato. Né? Ou um sotaque diferente, né? E a cultura se reinventa também. A gente vai melhorando, vai mudando. Alguma coisa que antes era valor pode deixar de ser. Mas tudo isso tem que ser dito explícito, tem que ser pensado.
cultura tem que ser planejada, né? Que nem do teatro, eu estava falando isso hoje. Eu adoro improvisar, sempre gostei de improvisar. Eu adoro improviso, mas o improviso tem técnica, tem estudo. Você só pode improvisar se você tiver o planejamento anterior, senão você não consegue improvisar bem, né? A não ser que você é um gênio e tal. Mas a cultura também. Você precisa planejar ela, estruturar, botar no papel e pensar como que você vai comunicá-la, né? E respeitando as características das pessoas que chegam, mas tendo a sua predominância, né? Acho claro. E eventualmente sabendo assim, olha, eu contratei uma pessoa que não tem muito a ver com a nossa cultura, mas uma voz dissoante aí que talvez seja bom para trazer inovação. Mas você sabe. Você tem que saber, né? Mas você sabe. É consciente. É consciente, exatamente. Legal. Exatamente. Igual eu passei o mês no São João da minha cidade, em Campina Grande, Paraíba. Maior São João do mundo. Né? Muito bom. E ele tem tudo a ver com isso, né? O São João tem 38 dias de festa. Né? E em algumas edições, né? Poxa, teve muita música pop, muito funk, muito não sei o que. Em algum momento teve. Uhum. E as pessoas reclamaram, né? Claro. Porque é a nossa cultura. Claro. E não faz mal ter. Teve um dia que teve Raça Negra no show lá. Eu fui lá. Eu fui com meu sogro, que ele gosta fã de Raça Negra. Ele foi. Nós fomos. E o São João, 90%, 95% é forró. Mas teve Raça Negra lá. Porque eu respeito aquelas outras, né? Aquelas diferenciais, mas prevaleceu as nossas comidas, a tradição, a música, né? A festa foi pensada, montada, sempre para ter aquele DNA. Claro que a gente pode receber um convidado diferente, né? No sentido do colaborador, acho que você falou, né? Sabendo daquilo. O Raça Negra estava lá. Não é forró isso. Ele é um convidado. Né? Ele é um convidado legal também, né? Todo mundo sabe. E sabe, falando de cultura e tradição, etc., o que a cultura faz para uma empresa, assim como para a vida da gente e tal? O sentimento de pertencimento, né? Quando você está ligado a uma cultura clara, você se sente pertencendo. Quando você não conhece muito bem a cultura, você não pertence muito bem. Fica solto, né? Fica solto. É como você tá lá na festa e não gostar do forró. E não ir pro forró achando que era outra coisa. E você vê todo paraibano falar isso, que o melhor São João do mundo. É um orgulho, né? E dá essa sensação de pertencer a um lugar que produz o melhor São João do mundo. É um orgulho. Com a defesa das nossas culturas. Com a defesa da cultura. E isso, quando é potente dentro da organização, isso se traduz em resultados extraordinários. Né? Voltamos para resultados, né? Quando a gente falou, você começou a falar aqui como a NR1, novas implementações impactam no resultado. Como que a cultura impacta no resultado. Né? Como que a liderança antifrágil impacta no resultado. E que bom que você está aqui falando isso para a gente e está aí também com a consultoria trazendo isso para o público. E é isso tudo que a empresa traz para o pessoal. Nós estamos aqui chegando já no nosso fim, que pena, porque tem muita dor aqui. A gente pode fazer uma... Pode fazer uma especial. Uma especial. Pode fazer uma especial. É uma mentoria ao vivo aqui, tá, pessoal? Estou só dizendo para vocês aqui que eu estou só absorvendo, né? Nós temos 30 pessoas na equipe, né? Muito próxima, como eu falei para você, de várias hierarquias, de vários, né? Estagiário, coordenador, gerente, e isso tudo que você está trazendo aqui é um aprendizado. Cada vez mais. A gente faz algumas coisas, mas que eu acho que é um negócio que quanto mais você faz, melhor fica, o resultado vem mais. Né? Sim. E é isso que eu falei. Eu acho que uma dor que nós temos forte é tudo novo, é rotatividade. Né? Como cantar o colaborador para trabalhar presencial, que cada vez, né, tem um desafio. Eu perdi muitos colaboradores por causa do home. Eu tentei ser home e não consegui. Ser híbrido mais. Híbrido não consegue? Tem um pouco. Algumas pessoas. Mas tem muito essa vivência aqui, porque é uma empresa muito chuta. Né? Não tem tanta hierarquia, tantas pessoas para nível de comando. Está muito ligado ao líder. Eu acho que o empreendedor, ele sofre muito com isso. Sofre, claro. Porque ele tende a ter
uma equipe mais enxuta, né? Que as grandes corporações. Sim, Tem vários níveis. sim. Mas a gente tá aprendendo cada vez mais. Eu não posso deixar de passar aqui no podcast, né, num quadro que a gente passa aqui, né? Que é o telefone vai tocar. Eu deixei pro final aqui, nos momentos finais, que é assim, eu falo muito sobre na jornada nossa de empreendedorismo, de profissional, sobre as oportunidades que passam na nossa vida, que são os telefones que vão tocando, né? Ou telefones com notícias boas, ou desafios, ou oportunidades. E sempre pergunto aos meus convidados, das vezes que o telefone tocou para você, qual foi a vez aí que eu queria que você pode compartilhar com a gente? Regiane, quando o telefone tocou para você, que você estava, poxa, que legal, tô dentro, ou outra situação? Tá, eu vou começar contando das vezes que eu deixei o telefone tocar, pode? Pode. Quando eu fazia teatro, que eu amava, e eu acho que eu era boa no que eu fazia, eu deixei o telefone tocar, porque eu não persisti, porque eu fiquei com medo. Você não atendeu? Eu não atendi, porque eu fiquei com medo, porque eu falei, não vou ganhar dinheiro. Meu pai faleceu, e aí eu achei que era hora de fazer outras coisas. E deu certo as outras coisas que eu fiz, felizmente, Sim. né? Mais certo até do que eu imaginava que ia dar. E com a psicologia clínica, de alguma forma, eu também deixei o telefone, não atendi, porque há muitos anos atrás, oh meu Deus, revelar a minha idade, tinha muito mais estigma a questão da clínica e tal. Então, você tinha que ter muita jornada, muita caminhada para ganhar visibilidade, para poder se sustentar apenas com a clínica, por exemplo, Sim. né? Então, eu deixei o telefone tocar para a clínica também. Agora, com a RH VIT, foi a hora que eu atendi o telefone e falei, agora é minha hora, que eu vou juntar tudo o que eu sei, aprendi, e sou uma mulher mais preparada, mais segura das coisas, muito mais preparada, com bastante vivência. Então eu atendi o telefone e falei, eu vou empreender e é agora, né? Que legal, parabéns, muito bom esse telefone. Tocou e nós estamos aqui vivenciando esses momentos, porque faz pouquinho tempo. Faz pouquinho tempo. É isso? É isso. Então é novidade para muita gente, com certeza. Sim. Né? E ao mesmo tempo é uma super ferramenta que nasce. Quando você estava falando de juntar isso tudo, é a questão da alquimia ali também, né? É, alquimia. Isso, exatamente. Por isso que o RH VIT, né? Alquimia. RH VIT, o motivo eu não contei, eu vou contar. Eu não tive a ousadia de falar seu sobrenome, porque eu ia errar. Então, eu queria que você falasse. E falasse do nome também da empresa. É isso, então é RH VIT, eu chamo Regiane Erschkovitch, eu sou uma predestinada, né? Porque é RH. Meu nome, né? E RH VIT é isso, é RH, que é meu nome, VIT. E em polonês, que é a minha ancestralidade, VIT é tribo de, filho de. Então é filho de RH, da tribo de RH. Que legal. Né? E alquimia. E você capturou, Moreira. Eu vou pegar um corte desse podcast e vou colocar no meu site, e vou colocar no Instagram, no TikTok, em tudo, falando disso, que RH VIT é essa alquimia. Você capturou eu contando essa história. Eu deixei o teatro, eu deixei lá atrás a psicologia clínica, eu virei executiva, e aí eu juntei tudo isso para ser essa empresa de desenvolvimento humano, de alquimia humana para empresa que prosperam. Muito bem formulado tudo, muito legal. Parabéns também pelo nome, que é muito massa, e também pela frase que é legal. E falando em frases, né, eu também não posso deixar de pedir para você falar para os ouvintes aqui, de uma forma bem direta, como que é que a RH VIT ajuda a empresa. Se fosse dizer assim, olha, qual é o ponto cirúrgico que você ajuda o empresário, o executivo? Eu vou já ajudar o executivo, estou ajudando já o executivo a ter uma equipe de liderança de mais alta performance, né? Uma equipe de liderança preparada emocionalmente, equilibrada,
de alta performance, que personaliza menos, que tem menos mimimi e que vai junto para a luta para ter o melhor negócio. Adorei esse negócio, menos mimimi. Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu não uso muito mimimi, porque minha filha chama Milena e eu chamo ela de Mimi. Mas é diferente do mimimi. Eu estava. Já que você usou, é um momento. Esse negócio da antifragilidade do gestor, muito importante, né? Que você Sim. falou, e também de como reduzir esse barulhinho, né? Esse barulhinho é muito ruim para organizações, para a economia em si, né? E tem fórmula para fazer isso. Tem né? fórmula. Tem gente que fazer isso garantindo a saúde mental, porque não tem nada a ver com a coisa que ninguém entende. Não tem nada a ver. Entende, né? Que a antifragilidade, ser forte, ser exigente, ser direto, né? Não tem a ver com desrespeito, não tem nada a ver. Ao contrário. É uma coisa que a gente precisa colocar no... Moreira, é ao contrário. Eu acho que quando você é exigente, quando você é direto, transparente, verdadeiro com a sua equipe, você está extraindo o melhor dela, né? Então, eu acho que tem pessoas também que eventualmente não tem espaço naquela organização, né? Não é aquela cultura que você vai... Não é aquela cultura que você vai crescer. Você está esperando outras coisas. E pode ter empresas que têm a cultura diferente. Porque eu faço uma comparação aqui muito... Às vezes com o colaborador contentando. Uma coisa que eu aprendi sobre a cultura que é assim, você falou e reforçou isso, e até por alguns convidados passaram, e por essa conversa que a gente vai tendo com vocês, e escutando os podcasts, que é muito massa, agora escutem o seu muito, que é de falar da cultura. Você falou aqui hoje, tem que falar da cultura. Eu falo muito pro colaborador quando está entrando. Agora, nos últimos anos, eu tenho falado cada vez mais. E tem dado muito mais certo. E você pode extrapolar isso para outras instâncias da tua organização, tá? E não é difícil fazer isso, né? Você pode falar da cultura em vários outros episódios e remeter tudo à cultura. Isso é muito potente, Moreira. Muito potente. Eu falo muito assim, porque pegando esse negócio de falar da cultura, eu digo assim, eu faço até algumas comparações, né? Eu falo, poxa, olha só, é para falar, por exemplo, do dress code, né? O dress code é uma coisa que parece simples, mas na ponta, o meu colaborador aqui, principalmente quem trabalha com o cliente final, ele tem que ser aderente ao meu cliente. Claro. Então, né? Eu faço uma comparação simples, né? Eu, inclusive, sou admirador do Caíto, da Chili Beans. Eu acho muito massa como a Chili Beans, eu consumo a Chili Beans, inclusive. Eu acho muito massa. Vai na Chili Beans, a identidade do dress code é uma. Claro. As pessoas que entram lá, se eu for aqui fazer entrevista, eu não vou entrar. Por quê? Porque a cultura dele para essa questão do dress code, do comportamento, do jeito, é um jeito diferente. Claro. Então, eu também tenho o direito da minha empresa de ser ao contrário, dizer, olha, eu preciso mais social, total, o jeito de vestir. Claro. Né? E as pessoas às vezes não entendem que isso é um detalhe, né? É uma das coisas da cultura, eu acho. Dress code. Sim. Não, mas pô, a empresa é muito chata, precisa que você venha de social, usa o blazer numa reunião. Mas é o nosso manual, como é que tá? Não é? Se você vai entrar aqui desse jeito sabendo disso, não entra. Aí por isso que eu aprendi a falar isso antes, falando aqui nós somos assim, Boa. o dress code. Eu falo com a Rafa assim, olha, inclusive na carta proposta algumas coisas tem que estar. Sim. Olha, inclusive você precisa vir, o horário é muito importante. Sim. Tal. Porque algumas empresas não precisam, não tem mais aberto, você pode trabalhar a qualquer hora, desde que compra a carga horária. Cada empresa tem o seu jeito de trabalhar. Claro, mas se isso é dito de forma transparente, direta e até de preferência antes, tá fazendo 100% a lição de casa bem feita. Sim, isso aí. Né? Muito bom. Minha amiga Regiane, estamos aqui chegando no fim. Muito bom. Estendemos um pouquinho, mas valeu a pena. Fica muita pendência para a gente falar, né? Queria que você finalizasse nesse primeiro episódio nosso com a chamada para a RH20, com a chamada para lhe conhecer, qual é o perfil no LinkedIn, que vai ficar aqui, fica sempre salvo aqui para a galera, para o pessoal que está escutando assistir, mas faz a chamada, que é para o pessoal saber como que te acha e como que implementa tudo isso legal e muito mais. Nós falamos só um pouquinho aqui só.
Perfeito. Olha, mais uma vez, Moreira, te agradecer, assim, eu acho que você me deu uma oportunidade, um espaço incrível, de muita generosidade esse teu trabalho, muito gostoso fazer isso, amei, tá? De verdade. Obrigada a toda a equipe também. No LinkedIn é Regiane Hershkovich, você vai me achar lá. Deve estar escrito aqui meu nome, né? Porque eu sei que Hershkovich é difícil. Aqui no BG. Instagram também é Re Hershkovich, no Instagram. E tem o site da RH-Vit, Alquimia Humana para Empresas que Prosperam, www.rhvit.com.br. Já está no ar, tem tudo lá. E dentro do site... tem toda a informação que você precisa sobre a empresa também, sobre essa atividade que eu falei de apoio emocional para o executivo, tem consultórios, tá? Então, eu acredito muito na presencialidade, pelo menos para o início das sessões, se as pessoas... depois pode ser virtual, mas acho que as iniciais... Aquele olhar, né? Para saber como é que é a... Isso. E tem tudo lá no site, tá? Que legal. Mais uma vez, muito obrigado, Regiane, por estar aqui com a gente nesse episódio fantástico, falando de RH, liderança, de antifragilidade e diversos outros temas. Gratidão demais, porque contribui mesmo. Hoje, aqui estamos no nosso estúdio aqui com o Fábio Versotti, participando aqui da nossa equipe de marketing recém-chegada aqui da MyTrack, seja bem-vindo. Gabriel Leal na produção, né? Patrocínio aí hoje da Dispress, tanto Aracaju como Maceió, né? E MyTrack também patrocinando, e RH-Vit também hoje aqui com a gente nesse episódio aqui na mesa com a Regiane. Muito obrigado, obrigado vocês que assistiram esse episódio, não deixem de seguir nossas redes sociais para o seu conhecimento, no LinkedIn, no Instagram, aqui no YouTube, marcar o sininho e compartilhar esse episódio com seus amigos para terem acesso também a esse conhecimento. Valeu, obrigado e até o próximo. Obrigado, Regiane, valeu.